esposa, aparecem coisas para tentar nos parar, para que nós venhamos parar a caminhada, a chamada, o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Seu Terá, ele vendia ídolos. Tudo que entregava na mão dele, ele vendia. O importante é que ele estivesse ganhando dinheiro dele. E quando ele estabeleceu a sua moradia naquele lugar, tempos depois o seu filho faleceu naquela cidade. Lá no meio estava Abraão, filho primogênito dele, muito obediente ao seu pai. Um belo dia ele vai dar comida, bebida para os animais de seu pai. E no meio do caminho ele ouve a voz do Senhor. E a voz do Senhor dizia assim: Abraão, Abraão. E ele se assusta. Ele procura na vertical quem é que está, na horizontal quem é que está falando com ele. E logo ele percebe que a voz vem da vertical. E ele logo entende que é Deus que estava falando com ele. E a palavra de Deus para o seu Abraão é: sai da tua casa, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão era casado, tinha a sua esposa por nome Sara, a mulher muito bonita e formosa. Mas como sair da casa do meu pai e para uma terra que eu não conheço? Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: junto com a missão, vem uma promessa também juntos. Diga: junto com a chamada, tem uma promessa para você. Sai da casa do teu pai, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Seu Terá tinha saído de Ur dos Caldeus, estava indo para Canaã, parou em Arã. Aí Deus está dizendo para Abraão: por quê? Eu não quero você no meio daqueles que começam as coisas e não terminam. Você tem uma chamada de Deus na sua vida. Você recebe um trabalho na igreja, dado por Deus. E no começo da caminhada você vai com todo vigor. Só que também tem espaço para o desânimo. O desânimo pode ser grande como for, mas não pode ser maior do que o desejo seu de cumprir a sua missão. Aí ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Sê tu uma bênção aqui nessa terra. Abraão, assustado, ouviu aquela voz, entendeu aquela voz, ouviu a promessa de Deus, e sai da casa do seu pai. Não foi fácil para ele sair da casa do pai. Não foi fácil se desligar, aleluia, dos laços familiares que ele tinha com a sua família por muito tempo. E Deus não disse: tu vai para ali, para 10 quilômetros daqui, não. Eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Na minha Bíblia e na sua Bíblia não tem Abraão questionando: para onde, Senhor? Antes da pandemia, o ministério me chamou e disse: nós temos uma missão para você lá em Pio Nono, divisa do Piauí com o Ceará. E quando eles me falaram, eu disse: eis-me aqui. Meus companheiros disseram: eu só vou com uma missão dessa se aparecer um anjo do Senhor na minha frente e dizer que eu devo ir, aleluia. Mas eu entendi que se falou com o anjo da igreja, eu tenho que estar à disposição para obedecer. Sim, vamos chegar lá.
Deus tira Abraão da casa do seu pai para fazer dele uma grande nação, uma nação de muitos povos, uma nação de um povo inteligente na presença do Senhor. Só que ele diz: mas a tua descendência passará 400 anos escravo em terra estranha. O tempo passou, Isaac nasceu, a descendência de Abraão começou a crescer. De Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceu, aleluia, nasceu Jacó, Esaú. De Jacó nasce as 12 tribos de Israel. De Jacó nasce um descendente que vai para a terra do Egito, entra como prisioneiro na terra do Egito. Lá Deus faz ele governador da terra do Egito, e ali entra 70 pessoas na terra do Egito. Seu Jacó, já nos dias finais da sua vida, chega com a sua família para habitar na terra do Egito. Os primeiros 50 anos foi um povo respeitado, porque eram parentes do governador José. Só que o tempo passa e nascem outros reis, outros faraós, e a descendência de Abraão começa a crescer. As mulheres tinham criança, todo ano tinha uma criança chorando. Era um no braço, um na barriga e outro no pensamento. Essa era a descendência de Abraão. Por quê? Ele disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, vê se tu pode contar. Ele disse: não tem como contar, assim será a tua descendência. Olha para a areia da praia. Ele disse: não tem como. Ele disse: assim será a tua descendência. Só que o tempo passou e os egípcios inteligentes, a maior potência naquele mundo antigo, disse: esse povo, eles estão crescendo demais, daqui a pouco eles vão nos tomar a cidade. Nós precisamos fazer algo. Faraó, muito inteligente, disse: mataremos todos os homens que nascerem a partir de hoje. No meio daqueles homens, no meio daquelas crianças, nasce uma criança chamada Moisés. Quando a sua mãe olhou para aquela criança, logo percebeu que era uma criança especial. Por 3 meses ela amamentou essa criança escondida, e todo dia matava uma criança. Todo dia matava uma criança. Toda criança que nascia, não importava se fosse bonito, se fosse feio, a espada, matava aquela criança ao fio da espada. No meio desse acontecimento nasce Moisés. Dona Joquebede, muito esperta, porque toda mulher de Deus, ela é sábia. A Bíblia diz que ela edifica a sua casa. E a mulher sábia, ela não edifica a sua casa querendo ser o homem da casa. Ela edifica a sua casa com sabedoria de mulher da casa. Ela escondeu a criança. Não dava mais para esconder a criança. É hora de colocar no Rio Nilo. Lá embaixo estava quem tomando banho? A filha de Faraó, Estéria. Lá vem um cestinho e Miriam, irmã do menino, olhando, acompanhando aquela criança de longe. Flávia Joséfo diz nos seus escritos que ela estava olhando para ver se algum jacaré ia tragar a criança. Quando elas estão tomando banho, elas veem um cesto
E ela disse: agora, quem é que vai amamentar essa criança? Miriam, eles eram adolescente, e ela se aproxima e diz: eu sei, eu conheço uma mulher, uma hebreia que acabou de ter o seu filho e ser morto, que pode amamentar essa criança. Ela leva aquela criança e ela paga ainda Joquebede para dar de mamar o seu próprio filho, porque é assim que Deus faz. A providência de nós, ela não vem dos homens, a providência nossa vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele faz o inimigo, aleluia, retroceder diante de você. Ele faz o inimigo que queria te matar, te livrar da morte, porque Deus é Deus. Dona Joquebede, ela não murmurou contra Deus, ela não murmurou contra os homens, não. Ela trabalhou silenciosamente, confiando no Senhor. É hora da criança voltar para dentro do palácio de Faraó. A Bíblia diz, irmão Reis, que Moisés sabia, ele aprendeu todas as ciências do Egito. Ele era general de guerra, ele era respeitado no exército de Faraó, porque nunca tinha perdido uma batalha sequer. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Aquela inteligência não vinha simplesmente dele. Aquela inteligência vinha porque a presença de Deus era com ele. Eles não entendiam nada do que estava acontecendo, mas lá no céu de glória, Deus estava vendo e olhando e dizendo: ele, aleluia, será instrumento meu para livrar o povo do meu amigo lá da escravidão da terra do Egito. Às vezes o sofrimento que você passa não é por acaso, não. Deus está por trás disso. Se você não passa por nenhuma prova, nenhuma luta, tem algo errado. Você precisa se converter o mais rápido possível. Porque no mundo espiritual é assim. O inimigo, ele olha para você. Se você não faz nada no reino de Deus, tu vai ficar de boa ali, morrendo naquela cadeira. Agora, a partir do momento que você se levanta para falar de Jesus de alguém que trabalha com você, para falar de Jesus para um vizinho seu, quando você se levanta para orar pelos enfermos, para expulsar os demônios, ele vai se levantar contra a sua vida. Mas eu tenho uma notícia para te dar, porque ele tem dois trabalhos: um é para se levantar e o outro é para cair diante da tua presença, porque maior é o que habita em você do que aquele que habita no mundo. Ele aprende a ler e a escrever. Irmãos, os israelitas eram escravos, eles não sabiam escrever nada. Eles não sabiam ler nada. O tempo passou, Moisés descobre que é hebreu. Tenta tirar o povo do Egito com as suas próprias forças. E quando ele tenta fazer isso, ele mata o egípcio. Não tente lutar com as suas forças. Não tente convencer ninguém com as suas palavras bem colocadas ou bonitas. Se o Espírito Santo não tiver para te orientar, você vai passar vergonha. Ele lá no Egito aprendeu a arte da guerra. Ele aprendeu a arte de ler e de escrever. Ele aprendeu todas as ciências do Egito. Aí Deus disse: agora eu vou te tirar daí, porque agora eu preciso te levar para o deserto. Ele foge do Egito, passa 40 anos no deserto. Quando nós vai para o deserto, a primeira coisa que dá vontade é deixar a igreja, deixar os caminhos do Senhor. Porque o inimigo, ele tenta implantar em você que aqui é o pior lugar do mundo.
Mas aqui é o único lugar que você tem vida. Glória a Deus. Aqui é o único lugar que você tem vida, e vida em abundância é aqui. É nos pés do Senhor, é nos caminhos do Senhor. Muitos vão procurar ajuda, na bebida não resolve, nas drogas não resolve, na macumba não resolve. Só há esperança para o homem em Cristo Jesus, o nosso Salvador. É preciso ir para o deserto, aprender as artes de se defender no deserto, de andar pelo deserto, andar pelas montanhas, cuidando dos rebanhos do seu sogro. Lá no Egito está um povo, irmã Diná, e os anciãos daquele tempo lembram: gente, o meu tataravô falou para o meu avô, e meu avô falou para o meu pai, e meu pai falou para mim, que nós temos uma promessa de sair daqui, sair dessa escravidão. Sabe o que eles comiam? Melão, cebola, alho. O que dava, o que sobrava para eles comer, apanhavam. E naquele sofrimento eles lembram da promessa. Aí alguém vai para as lembranças, e alguém diz lá: Deus falou para o nosso pai Abraão que nós ia passar 400 anos aqui. Aí alguém diz: e quantos anos faz que nós estamos aqui? Eles vão buscar nas histórias, e eles descobrem que já estão há 430 anos. 30 anos além da promessa. Aí eles vão para o joelho orar. Aí vão para o joelho clamar a Deus. E quando eles começam a clamar ao Senhor, Deus, ele ouve a oração daquele povo. Deus ouve a oração daquele povo. No Salmo 116, o salmista diz: eu amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz e ouviu a minha súplica quando eu clamei por socorro. Lá no Salmo 115, ele diz: não a nós, mas ao nosso Deus. As nações dizem: cadê o Deus deles? Aleluia. Ele diz: o Deus dele tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Aleluia. E o nosso Deus é poderoso para ouvir a nossa oração. Moisés está lá no monte Horebe, cuidando das ovelhas do seu sogro. De repente ele olha e vê uma sarça pegando fogo. E era normal naquele tempo as sarças se queimarem com o calor que fazia naquele deserto, naquelas montanhas naquele tempo. Aí ele viu aquela sarça se queimando. Era normal ela se queimar. Agora o que não era normal era ela arder em fogo e ela não se consumir, irmão Senhor. Não virava cinzas. Do meio da sarça ele ouve uma voz. E a voz diz: Moisés, Moisés. Ele se assusta, ele se aproxima e ele diz: tira as sandálias do teu pé, Moisés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aí ele diz assim: eu desci, eu ouvi o clamor do meu povo que estão lá no Egito sofrendo, e eu ouvi o clamor deles, e eu desci para socorrer eles. Ele diz: eu ouvi o clamor do meu povo, e eu desci para socorrer eles. Quem gosta de orar, levanta a mão. Seja sincero. Se você não gostar, não levante a mão. Você saber que Deus ouve essa oração sua. Aí Moisés disse: não, eu não. De jeito nenhum. Alguns dizem que Moisés era gago, outro diz que ele era muito tímido, outro diz que ele era fleumático.
E nós vamos aprender com Moisés nesses dias agora. Ele disse: não vou de jeito nenhum. Lá eles estão querendo me matar. Deus disse: vai, Moisés. Não vou, Senhor. Vai, Moisés. Senhor, eu sou pesado de língua, Senhor. Ele disse: eu vou te dar um ajudante, Moisés. Quem é? Arão, mais velho do que Moisés, outro velhinho. Porque aos 40 anos ele tentou tirar o povo do Egito. Agora ele tem 80 anos, 40 anos depois. Aí ele diz: não, Senhor, eu não consigo tirar o povo do Egito, porque eu já estou velhinho. A coluna não aguenta mais, não dá mais para tirar o povo do Egito. Aí Deus diz assim: agora tu tem como tirar o povo do Egito. Porque aos 40 anos tu ia dizer que tinha tirado porque tu é bom, tu é valente na guerra. Agora, aleluia, tu não tem força, tu tem 80 anos de idade. Agora o meu nome vai ser glorificado na tua vida e na vida do meu povo. Ele volta. As pragas são anunciadas, mas na 10ª praga eu separei esse texto que nós lemos nessa noite. Hoje é culto de Santa Ceia e nós vamos ceiar daqui a 10 minutos. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, quarta praga. No Egito tinha mais de 400 deuses, mas 10 desses deuses eram os mais, que eles diziam que eram mais poderosos. Por isso Deus, ele veio e Deus afrontou cada um desses deuses para mostrar que Ele verdadeiramente é Deus, o único Deus. Mas a 10ª praga, Ele anuncia a Páscoa junto. E Ele diz: esse é um memorial que será feito por todas as gerações. Na noite da Páscoa Ele diz: vocês peguem cordeiros sem defeito, imaculados, tire todo o seu sangue, para esse sangue de uma tigela, passe nos umbrais das portas, na frente da porta, porque eu à meia-noite vou descer e executarei juízo em todo o Egito. Ferirei todo o primogênito desde a casa de Faraó até o servo, até o animal do campo. Digo para o meu povo pegar, pedir peças de ouro e prata para os egípcios, e eu abrirei o coração deles para Ele dar isso para vocês. Aí o versículo que eu li nessa noite, no versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos deles, os homens e animais, e executarei juízo sobre todo o Egito, porque eu sou Deus. O sangue vos será por sinal na casa em que estiver o sangue. Quando eu descer, passarei adiante e não ferirei. Eles fizeram conforme o Senhor falou. Eles colocaram sangue nas portas. Aquela noite foi uma noite de terror, foi uma noite de medo, porque eles sabiam que quando Deus fala, Ele cumpre a sua palavra. À meia-noite eles começaram a ouvir os gritos de mães vendo seus filhos morrerem na terra do Egito. Imagine o anjo descendo e passando por aquela casa, de longe via o sangue do cordeiro, passava adiante. Quando todo esse evento passou, aconteceu, Faraó chama imediatamente Moisés.
e diz: retirai-te daqui. No Egito tinha uma lei que, quando, aleluia, o meu primogênito morresse por causa do meu escravo, o que o escravo me pedisse, eu dava para ele. Por isso, Deus disse: o que vocês pedirem, eles vão dar. Era lei no Egito. Segunda lei era: quando, aleluia, eu libertar o meu escravo por 40 dias, eu não posso perseguir o meu escravo. Deus, ele não trabalha com ilegalidade, meu irmão. Você quer ser livre? Aleluia, você quer ser liberto? Você quer ser curado? Entregue a sua vida para o Senhor, porque Ele não trabalha na ilegalidade. Ele só trabalha quando você diz: Senhor, aqui está a minha vida nas tuas mãos, faz de mim o que tu quiseres. Mas por que o sangue? Porque 1000 anos depois, Oh, glória a Deus. 1000 sacerdotes. A Páscoa é celebrada por milhares de anos. Aí chega a última Páscoa. A última Páscoa. Quem está aqui na terra? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Cordeiro tinha que ser sem defeito, tinha que ser imaculado, sem defeito, não podia ter pecado. E a Bíblia diz que ele não pecou, aleluia, mesmo tendo vivido nessa terra, ele não experimentou o pecado. Deus olha dos céus à terra e diz: todos pecaram e distanciados estavam da glória de Deus, só Jesus Cristo não pecou. Lá em 1 João diz: aleluia, se vós estiverdes na luz, como na luz ele está, vocês têm comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia, a palavra do Senhor diz lá em Hebreus, no capítulo 11, 12, diz que ele uma vez por toda entrou no santo dos santos e com o seu sangue purificou toda a sua igreja, aleluia, sendo ele o último cordeiro pascual. Por isso o chicote é azorrado, por isso as vestes sujas de sangue, por isso o sumo sacerdote rasgar suas vestes diante dele e dizer: não precisamos mais de testemunha, porque quando o sacerdote ia passar o cajado para o outro, ele rasgava suas vestes diante do próximo sacerdote, e a Bíblia diz que ele é, aleluia, o supremo sacerdote, o único sacerdote com sacerdócio eterno. Sangue nas portas da casa, nos umbrais da porta, você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus. Todo dia nós precisamos dizer: Senhor, lava minhas vestes com o teu sangue. Por quê? Porque as hostes espirituais do mal vêm todos os dias tentar nos estragar. O salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, de todo pecado. Quando o mal vem contra nós, logo ele vê a marca do sangue de Jesus na nossa vida e somos obrigados a voltar. Santo és o teu nome, Senhor. Sangue de galinha preta não vale, não serve. Sangue de bode não serve, de carneiro não serve, só o sangue de Jesus Cristo Nazareno. Por isso, lá em Apocalipse ele diz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos? Aí ele diz: aleluia, nem no céu, nem na terra houve alguém que pudesse nem mesmo olhar para o livro. Quando eu ouvi essa notícia, eu caí chorando, e o anjo disse: não chora. Olha para o trono e diz: eis o Cordeiro de Deus
Deus, aleluia, que morreu e com seu sangue comprou para o seu Deus rei, sacerdote e povo de todas as nações, aleluia, para todos sempre com o seu sangue. Glória a Deus. O sangue de Jesus, só o sangue de Jesus. Ele diz: olha, quando levantares o Filho do Homem, vocês saberão que eu sou, e todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. A tua casa é lavada, coberta, é protegida pelo sangue de Jesus. A tua vida é lavada, é guardada pelo sangue encarnado. Ainda que o teu pecado seja vermelho como a escarlata, a Bíblia diz que o sangue de Jesus torna esse pecado branco como a neve. Não tinha outro modo de pagar a conta. Era mais ou menos isso. Estava uma multidão de pessoas envolvidas, contraíram uma dívida impagável. Só que as características desse povo era um povo infiel, um povo que não valia o tamanho do sacrifício. Mas Jesus olhou e ele disse: eu pagarei a dívida deles. Glória a Deus. Eu pagarei a conta deles. Mas eles vão te deixar, eles vão te abandonar, mas eu pagarei a conta deles, porque no meio deles vai ter alguém que será fiel até o fim, será fiel até a morte. Oh, aleluia.